Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada se vale a pena ter fundo de previdência na sua carteira de investimentos. Vamos ver algumas vantagens e desvantagens dessa categoria de investimento. Antes de dar uma olhada nos fundos de previdência, eu queria pedir para você aquele like para nos ajudar a levar esse tipo de informação para o maior número de pessoas. Se gostar, já clica aqui embaixo e se inscreve para receber os próximos vídeos. Agora, olhando para os fundos, eu gosto bastante de fundo de previdência e eu vou abrir logo de cara com a desvantagem. A principal desvantagem de fundos de previdência aqui no Brasil é que a grande maioria dos fundos é mal gerida. Então, se você pegar um fundo bem gerido, um fundo com uma gestora boa, com uma estratégia boa, ele é um fundo de investimento igual a qualquer outro. Só que como aqui no Brasil essa história de fundo de previdência era muito bem vista no passado, qualquer coisa em renda fixa dava dinheiro, os gestores se acostumaram mal, mordiam muito da nossa rentabilidade, dos investidores nas taxas de administração, por exemplo, e o mercado vai deixando, porque é longo prazo mesmo, Tem muita gente que deixa lá, não olha, e quem vai enchendo o bolso de dinheiro são os gestores, muitas vezes, de grandes bancos, que ficaram mal acostumados, podendo fazer uma péssima gestão de fundos de previdência e continuando lá com bilhões e bilhões de patrimônio investido nos seus fundos, tá? Então essa é a principal desvantagem. Tá? De resto, vamos lá para as primeiras vantagens, Vantagem número 1, fundo de previdência não paga come-cotas. O que é o come-cotas? É a maneira de tributar fundos de investimento, de modo geral. A cada 6 meses, a gente está no meio de uma reforma tributária, mas até agora, por enquanto, é assim. A cada 6 meses o governo vai lá e pega 15% do seu lucro, porque é a alíquota mínima que a gente vai pagar no imposto de renda. Depois de 2 anos a gente paga só 15%, então o governo vai lá e pega a alíquota mínima de 6 em 6 meses, e não no resgate. Por exemplo, um CDB você paga no resgate. O fundo de investimento não, você paga a cada 6 meses. E essa queda de redução a cada 6 meses no longo prazo, ela bate no juros sobre juros. E você acaba ficando, vou pôr aí na tela, uma comparação entre o fundo de previdência sem come-cotas e um fundo de investimento com come-cotas. Quando você tem um come-cotas, vai perdendo sua rentabilidade ao longo do caminho e seu capital rende menos no longo prazo. Se você tributa só no longo prazo, você acaba fazendo o que a gente chama de abrir a boca do jacaré. A linha do fundo de previdência que não tem come-cotas e só é resgatado lá no final, no resgate, ele rende mais ao longo do caminho e você paga o imposto um pouco maior lá na frente, mas geralmente no longo prazo isso tende a valer a pena. Então o primeiro benefício é tributário, ausência do come-cotas, tá? O segundo benefício de previdência é uma ferramenta muito boa para transferência de herança, transferência de patrimônio. É um tipo de investimento que não entra em inventário. Então, para planejamento sucessório, previdência privada é um investimento interessante para a sua família que fica em vida ter acesso ao patrimônio de uma maneira mais fácil do que todo o patrimônio que vai para o inventário, beleza? Terceira vantagem é também tributária, que existem 2 tabelas de imposto de renda em fundos de previdência, a progressiva e a regressiva. A progressiva ela é muito semelhante a uma tabela de salário, Quanto mais você resgata, mais você paga de imposto de renda. Então, ela é muito semelhante a uma tabela salarial que chega lá em 27,5%, que é o teto hoje aqui no Brasil. A regressiva, que é onde está uma coisa interessante. Ela começa em 35%, é mais caro, mas depois de 10 anos, ela vai baixando de 2 em 2 anos. Depois de 10 anos, a tabela regressiva chega em 10%. E a gente não tem, hoje no Brasil, ou a gente é isento ou paga no mínimo 15%. Se eu não me engano, a Previdência, a tabela regressiva, é o único do investimento, se não for, o único é um dos únicos que consegue pagar só 10% de imposto de renda. Então, tabela regressiva do IR, depois de 10 anos, longo prazo, de novo, é uma das vantagens da Previdência. As principais vantagens são essas, A primeira, tributária, ausência do come-cotas, a segunda, de planejamento sucessório, e a terceira, que existe a possibilidade da tabela regressiva. Agora, eu queria dar umas dicas, sair de vantagens e desvantagens, dar umas dicas sobre pontos de atenção em fundos de previdência. O primeiro é VGBL contra PGBL. Cuidado com o PGBL. O PGBL ele tributa sobre tudo. Se você escolher um plano de previdência PGBL e pedir o resgate na semana seguinte, você vai ter que pagar imposto de renda sobre o seu patrimônio, não é sobre o seu lucro. Então toma cuidado com o PGBL.
Se você vai escolher o PGBL, ele tem vantagens no seu imposto de renda, que você pode compensar algumas coisas, mas faz isso junto com o seu contador. Só é recomendado para quem manja, tá? Quer ser mais conservador? Vai no VGBL, V de vaca. Tá? Por quê? Porque o VGBL vai tributar somente sobre o lucro, então você fica tranquilo. O legal é fazer planejamento de longo prazo, por causa da tabela regressiva, por causa das vantagens do come cotas, do juros sobre juros e tudo mais. Mas no VGBL você está tranquilo, se precisar resgatar o dinheiro, você só vai pagar imposto sobre o seu lucro, beleza? Essa é a diferença entre VGBL e PGBL. O segundo ponto de observação é a escolha da tabela, se você vai criar a tabela progressiva do IR ou regressiva. Já expliquei isso aqui no vídeo. É muito importante que você saiba qual tabela você vai optar antes de escolher o plano, beleza? Uma última dica é escolher um fundo de previdência. Se eventualmente ele está indo mal, você pode mudar. Não resgata, você faz a portabilidade para outro fundo que você escolheu que esteja rendendo melhor. E isso você tem que olhar a rentabilidade do fundo que você escolheu ou que você está prestes a escolher, porque mais de 90% dos fundos de previdência rende menos do que o CDI. Tem gestores muito mal acostumados. Se você vai optar por um fundo de previdência por vantagens tributárias, por vantagens de sucessão patrimonial, opte por um bom fundo. Tá? Escolhe direitinho. É mais difícil achar um bom fundo de previdência do que um bom fundo de investimento sem ser previdência. Mas eles existem. Monta uma carteira, não precisa ser só um fundo. E se quiser mudar, faz a tal da portabilidade para outro fundo, que você mantém inclusive o seu período lá da tabela regressiva correndo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouco mais o mundo da previdência e aproveita para se inscrever, deixar o like e a gente se vê. Valeu!